Então vamos lá, pessoal, só para continuar aqui, ó, a NR26. Então é o seguinte, vamos pegar alguns pontos aqui importantes relacionados à NR26, ó. Então, obrigatoriamente, canalizações de água potável deverão ser diferenciadas das demais. Então, quando se trata de água potável, ela precisa estar diferenciada das demais cores de tubulação, né? Quando houver necessidade de uma identificação mais detalhada, então, por exemplo, um nível de concentração maior, uma temperatura diferenciada, pressão ou pureza, por exemplo, de uma água diferenciada, precisa se diferenciar de outras cores que estão já constando de tubulações existentes. Então, ó, a diferenciar-se através de faixas de cores diferentes aplicadas sobre a cor básica. Então, por exemplo, se vocês encontrarem alguma tubulação onde é zebrada, então é uma condição diferenciada, tá? E aí precisaria ver qual seria a finalidade daquele material dentro da tubulação. Outra parte importante, ó, rotulagem, né? Ó, então, os rótulos deverão constar seguintes tópicos, né? Ó, falando principalmente de produtos aonde são utilizados para pulverização. A rotulagem, o rótulo, ele é de extrema importância. Então, ele precisa constar nome técnico do produto, palavra de advertência, o grau de risco, indicações de risco, medidas preventivas, ou seja, num caso de absorção, quais são as medidas a serem utilizadas, os primeiros socorros devem ser de que maneira, informações para médicos em caso de acidente, instruções especiais em caso de fogo, derrame ou mesmo vazamento, quando for o caso. Então, no cumprimento dos dispositivos do item anterior, deverá se adotar os seguintes procedimentos: nome técnico completo, o rótulo especificando a natureza do produto químico, por exemplo, ácido corrosivo, composto de chumbo, entre outros. Qualquer situação, identificação deverá ser adequada para permitir a escolha do tratamento médico no caso de acidente. E aí, aquelas três palavrinhas principais, né? Ó, que são palavras de advertências de que devem ser usadas. Perigo, indica substâncias que apresentam alto risco. O cuidado para substâncias que apresentam risco médio. E atenção que tem risco leve. Então nós temos aqui, ó, indicações de risco. Indicações deverá informar sobre os riscos relacionados ao manuseio. Então isso a gente vem assim, ó, fala basicamente, extremamente inflamável. Aquele determinado produto, ele precisa estar com essas letras aqui, chamadas letras garrafais, ou outros falam caixas alta, né? Caixa alta. Nocivo, se absorvido através da pele. Então isso são indicações de risco, tá? Extremamente inflamáveis, nocivos se absorvidos pela pele. Medidas preventivas. Então, como serão as medidas preventivas nesses rótulos? Mantenha afastado do calor, faíscas e chamas abertas. Evite inalar a poeira, tá? Aí temos os primeiros socorros, medidas específicas que podem ser tomadas com a chegada do médico. E aí, ó, envolvendo uma lei aqui, ó, Lei 12.111 de 93, a qual diz: sinalizações de rota de saída devem ser localizadas de modo a distância de percurso de qualquer ponto de rota de saída, até a sinalização seja de no máximo 15 metros. Então, isso aqui é uma lei que envolve a questão de sinalizações envolvendo rota de saída, por exemplo, no incêndio, tá? Olha aí, ó. Então, veja que eu tenho um mapa. Esse mapa, ele indica as saídas e o principal ponto de encontro. Vejam como é identificado a placa de saída. Por exemplo, essa aqui está indicando o quê? A saída, eu preciso andar para a esquerda, né? Pela seta é indicado. Então, aí nós temos os formatos. Então, muitas vezes você pode estar se perguntando por que
Uns são triangulares, outros são circulares, né? Ó, então vamos lá. Circular, utilizada para implantar símbolos de proibição e ação de comando. Triangular, utilizada para implantar símbolos de alerta. Então, quando eu tenho ações triangulares, placas triangulares, simbolismo de alerta. Placa circular, simboliza proibição. E aí nós temos as quadradas ou mesmo retangulares, para implantar símbolos de orientação, socorro, emergência e identificação de equipamentos utilizados no combate a incêndio, alarmes e mensagens escritas. Então, mais uma vez, ó, triangulares simboliza alerta. Veja isso aqui, ó. Isso aqui é perigo de morte, tá? Circular indica o que? Proibições. Então, isso aqui significa proibido fumar. E aí nós temos as retangulares ou quadradas. Aqui indica escada e aqui, por exemplo, saída à direita. Certo? Nós temos os mapas de risco, já conversamos sobre mapas de risco, com as cores atribuídas, e o mapa de risco ele é delimitado para cada área da empresa. E o mapa de risco ele deve estar localizado antes de entrar-se ao ambiente. Então, por exemplo, eu vou entrar a um escritório, o mapa de risco ele precisa estar ou na porta de entrada, né? Aí pode ser por dentro, ali, logo por fora, né? Mas precisa estar indicado na entrada. Por quê? Ali estarão contemplados os riscos. Os riscos, ou podemos também tratar dos agentes que podem estar dentro daquele ambiente. Então, se eu falo de um ambiente de escritório, eu tenho o agente físico de ergonomia, né? A questão ergonômica que é utilizado. Sinalizações de rotas de fuga. Que mais nós temos aqui? Sinalizações de emergência. Aí nós temos aí os sinais utilizados com muita frequência, né? Ó, temos a simbologia descritiva, que é o quê? Quando a imagem identifica uma fonte de perigo. Eu tenho a prescritiva, quando a imagem prescreve alguma ação a ser tomada. Então, ó, a imagem mostra por si só, que é o que? Utilização de óculos de segurança. E a proscritiva, quando quer impedir a tomada de determinada ação. Então veja que eu tenho, ó, lembrando, amarelo, né? Outra placa aqui que é o triângulo. Então eu posso ter a junção de várias informações em uma placa só. Então, ó, temos aí, ó, sinalizações de segurança, né, ó, saída de emergência, indicação de condição, rota de fuga, advertência de risco, perigo, alta tensão, e esse aqui, ó, que é muito encontrado em veículos que transportam combustível, por exemplo, né, ó, advertência de risco. Aí eu tenho algumas ações, uma ação mandatória, que é o que? Aviso, ao ouvir a sirene, saia da sala. Identificação de perigo, espaço reservado, solicite permissão para entrar. E uma ação mandatória, ó, segurança, estacione de ré. Isso nós encontramos muito em fazendas, em locais de armazenagem de grãos, em escritório de fazendas aqui na cidade mesmo, né? Sinalização aí muito vista, ó, amarelo e preto, né? Que é encontrado muito em prédios por aí, né? E aí nós temos essa simbologia aqui, ó, olha só, um resumão aqui, né? Verbal, não possui, descrição. Então eu tenho várias placas que são encontradas no nosso dia a dia. A questão de sinalizações aqui, atribuições de texto, estrutura de ilustração, as sinalizações de proibição que a gente falou, sinalizações de alerta, um resuminho mostrando aqui, sinalização de orientação, sinalização, por exemplo, de equipamento, no caso aí um extintor. Aí nós temos as indicações, a altura que deve ser colocado. Veja, ó, eu tenho sinalização de porta corta-fogo, então vista da escada, e aqui, ó, vista do hall, né? Aonde a altura, tudo é padronizado.
a indicação do extintor ou mesmo do extintor ou do hidrante. Ó, aqui é extintor e aqui é hidrante. Os textos estão trocados aí, tá? Olha outra indicação de setas. Essas indicações de setas são encontradas muito em empresas, tá? Que é para demonstrar rotas de fuga. E normalmente esses caras aqui, ó, são naquelas cores padronizadas, obviamente, mas de forma fluorescente. A pessoa pode ter uma visualização melhor, né? A identificação do andar, né? Sinalização de saída sobre vergas de portas, sinalizações complementares. Isso aqui é para quê? Veja que eu tenho uma saliência aqui, ó. Então, se eu tenho uma saliência de um pilar aqui, então eu preciso ter uma indicação para que uma pessoa não esbarre ou bata nesse pilar que possa ocasionar um acidente, né? Sinalização de saída sobre corta-fogo, barramentos, algumas sinalizações aí ó, que são encontradas principalmente em obras, os mapas de risco, rotas de fuga, outras simbologias de sinalização, né? Painel de segurança, olha a indicação, por exemplo, de um caminhão-tanque, né? Ó, aí você vê que tem essa simbologia aqui. E o que seria isso, né? Olha lá. Então, é o painel de segurança. Então, aqui, produto tóxico inflamável, né? Então, nós temos aqui, ó, o que são esses números, né? Então, o primeiro número aqui na parte superior é o número do risco. O segundo algarismo representa o risco subsidiário. E aqui é uma representação da ONU, Organização das Nações Unidas, tá? Aonde deve estar mostrado nos veículos, tá? Aonde essas indicações devem estar mostradas nos veículos, certo? Então aqui é um resuminho do que faltou da NR26 e aí depois eu vou fazer para vocês da NR31, beleza? Falou, minha gente.